né? Quem sabe essa pessoa vai se interessar em ver a live, tá bom? E aqueles que estão aqui, muito obrigada. O pessoal do outro celular também, Periscope do Facebook, muito obrigada também. Então veja que a gente nasce assim, ó, como uma folha em branco, que é o que John Luke fala, né? Eu sempre mostro nas minhas lives, porque a repetição é que faz a gente aprender, tá, gente? Então a gente nasce assim como uma folha em branco e com o tempo a gente vai assim, ó, se preenchendo, né? Veja que é um emaranhado, né? De emoções, de inferências, de como a gente se percebe no mundo. Veja que a gente não controla, coisas são imprimidas na gente, né? Tais como sentimentos, emoções. E como que dá essa engrenagem de sentimento, Michele, e emoções? É o seguinte, então vamos levar em consideração um fato, um acontecimento na nossa vida, né? Então, pelo fato desse registro de memória, desse acontecimento ser registrado de forma automática, sem controle nosso, mas porque a gente percebe e entra dentro da gente, ir lá e fica registrado no nosso inconsciente, é como se fosse uma engrenagem assim. Acontece um acontecimento, né? Você, como não controla suas emoções, como no exemplo. Olá, Júnior, como no exemplo dos animais, né? Que você está em frente a um animal peçonhento ou perigoso, você não controla suas emoções, então você passa por um evento isolado, que é a traumatização. O sistema nervoso requer uma resposta, ou seja, já ali você aflora, né, as suas emoções, sendo elas boas ou não. Você vai usar, na verdade, a emoção que tem mais ligação com você naquele momento. Então, por isso que a gente não fala que controla as nossas emoções. Na verdade, a gente gerencia as nossas emoções, porque à medida que a gente vai se educando, né, a gente vai mudando a forma com que a gente vai usando as nossas emoções frente aos problemas. Né? Então eu posso usar frente a um problema traumático emoções consideradas boas ou ruins, a depender. Então por isso que um acontecimento traumático para uma pessoa é diferenciado a forma de percepção para uma outra pessoa. Ou seja, uma pessoa passa um abuso sexual, ela tem uma certa resiliência, ela se prende a um sistema de resposta que ela já tinha anteriormente, ou seja, ela pode ter uma memória afetiva boa em relação aos pais, à sociedade. Entende? Então, por isso que essa pessoa reage de forma diferenciada da outra pessoa que sofreu o abuso. Então, veja que são percepções diferentes. Então, se eu passo um movimento traumático, né, que é a traumatização, que nós chamamos, não é trauma, tá, gente? A palavra certa é traumatização. Passo por um fato isolado, traumatização. Lá, eu reajo com as minhas emoções, né, a depender da minha personalidade, que quando a gente fala de personalidade, tem a ver com caráter, tem a ver com qualidades psicológicas, vamos dizer assim. Eu desperto aquelas emoções que tem a ver comigo e ali eu gero pensamentos e de pensamentos eu formo os meus sentimentos, ou seja, a minha forma de sentir. Então veja que a forma de sentir, ela sempre parte dessas inferências de emoções, depois de pensamentos e depois de sentimentos. Então por isso que há psicólogos e terapeutas que falam muito dessa importância da gente filtrar os nossos pensamentos, porque a qualidade está em nosso pensamento, a qualidade de vida, na verdade, está no nosso pensamento. Mas, Michele, tudo que eu penso é obrigatoriamente verdade? Não é verdade, né? Porque os pensamentos, eles são automáticos, né? Lembra que eu falei que é registro automático de memória? Se eu faço o registro automático das minhas memórias, né? Quer dizer o quê? Que eu não crio uma barreira daquilo que é registrado em mim. Porque entra na percepção dos olhos, dos sentidos, né? Dos olhos, do olfato, do paladar, do ouvido, do tato, da visão, de tudo aquilo que me percebe e perpassa, eu acabo captando para dentro de mim. Então não adianta eu querer colocar um filtro, né? Para esses registros de emoções, de percepções, sendo que estão em mim. Sendo que faz parte de mim, sendo que é desse jeito com que eu me relaciono com o mundo e sendo que é desse jeito que eu me percebo, entende? Então tem muito a ver com a forma com que você se percebe, o registro que fica ali inferido em vocês, né? Então por isso que a gente fala que tudo que passa pela nossa cabeça, né, a gente tende a filtrar. Quanto mais a gente tende a filtrar, não, a gente tende a não filtrar. Mas quanto mais a gente filtra a qualidade dos nossos pensamentos, né, aquilo que de fato a gente deixa seguir em nossa cabeça, deixa continuar, deixa fazer parte da gente, a qualidade daquele pensamento que vai determinar as nossas atitudes, que vai determinar aquilo que nós vamos fazer
daqui a um tempo, daqui a um dia. Então veja também que a consciência, a expansão da consciência também ela não dá da noite para o dia, né? Quando a gente fala de processo de expansão de consciência, ela se dá aos poucos na percepção do indivíduo, né? É na da reeducação, né? Ou seja, se hoje eu errei, amanhã eu vou acertar. Então veja que isso perpassa muito ao campo de erros e tentativas, né? E esse dia, só para concluir sobre erros e tentativa, né, essa percepção, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, né, e a minha irmã até mora na Suécia, né, e estava falando, nossa, a Suécia é muito bom, isso aqui. Eu falei, para fins econômicos é muito bom a Suécia, mas a Suécia está com um grande problema. Os jovens lá não podem ser educados pelos pais, não pode ser, na verdade, corrigido pelos pais. Então, quando você não tem essa ruptura no seu comportamento, às vezes, que você tem que ter um certo equilíbrio, uma pessoa mais madura para poder não te dar essa ruptura, na verdade, mas te dar um equilíbrio, né, do que possa ser lá na frente, algo que possa te machucar, alguma coisa que possa intervir de uma forma negativa. Os jovens da Suécia, eles não têm, né, essa ruptura, vamos dizer assim, né, na má conduta, porque os adultos da Suécia não podem corrigir as suas crianças e os seus adolescentes. Então, lá se fala muito de suicídio, tá? Por quê? Então veja que quando a gente fala ali de filtrar os pensamentos, que melhora a qualidade de vida, né? O reeducar, veja que a expansão de consciência, que é você errar e acertar, e essa tentativa de erro e acerto, você vai se ponderando, você vai se expandindo sua consciência, você vai se ajustando, você vai se achegando. Então veja que tudo isso é crescimento e veja que países que não aderem a esse tipo de pensamento de que o adulto tem que corrigir sim às vezes a criança, o adolescente, que faz parte dessa engrenagem de educação, até mesmo emocional, tá, gente? Que isso faz parte para o crescimento da criança e do adolescente, até como pessoa. Deixa eu arrumar um negócio que caiu aqui, peraí, rapidinho. Então veja que isso é muito importante. Tá? Então, como a gente está falando de suicídio também, a gente vai adentrar rapidamente, às vezes, na depressão aqui no discorrer da live. Então, veja que falar de suicídio é falar o quê? Da educação emocional. Então, nem tudo que perpassa a minha cabeça, gente, se quiser comentar, perguntar, pode perguntar e comentar, tá? Então, veja que nem tudo que perpassa a minha cabeça são verdades. Por quê? Por conta daquilo que eu falei. Os nossos pensamentos são automáticos, eles se dão de forma automática, né? Eu olhei, percebi, inferi no mundo algo que tem a ver comigo, uma relação, né? Com a minha forma de pensar, minha forma de impor no mundo, o que vai acontecer? Eu vou me perceber daquela forma. Então, nem sempre tudo que passa na nossa cabeça seja verdade. Então, a gente tem que filtrar mesmo os nossos pensamentos, tá? Então, pessoas que estão muito propícias a suicidar, é isso, são pessoas, né, que é o que eu falei aqui, um dos fatores atrelados ao suicídio, né, associados ao suicídio. Na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, é o transtorno psiquiátrico, pode ser atrelada à depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Então, são pessoas que sofrem desses transtornos psiquiátricos e, querendo ou não, esses transtornos tendem a acentuar mais ainda esse desejo, ou seja, esse desejo, quando eu falo, é esses tipos de pensamentos, né, na vida dessas pessoas. Porque se eu falo de desejo, se eu falo de pensamento, eu tô falando o quê? Na qualidade com que eu penso, me percebo e infiro nesse mundo. Então, se eu não tenho um adulto para poder me parar, para poder me ajudar, para poder intervir quando é necessário, né, não mostrar essa percepção de mundo, como que eu vou expandir minha consciência aos poucos, né? Porque a expansão de consciência se dá na percepção de si e do outro, né? É um exemplo que eu até dei aqui na live, só para dar uma pincelada de autoestima, a gente, para se moldar, aqueles que adentraram aqui, seja bem-vindo, tá? Pra gente se moldar a nossa autoestima, a gente não precisa somente da gente, a gente precisa também do outro. Isso é muito interessante. A gente tem um exemplo na percepção dessa engrenagem de se educar, a expansão de consciência. Estou dando exemplo também de que a gente precisa do outro também para a formação da autoestima. Então veja que essa live é complexa, ela vai e volta e a gente tem que ficar bem antenado. Então veja que é um exemplo, a autoestima, para você formar ela, não está meramente só em você. Oi, Janaína, amor, tá atrelado também a outra pessoa, ou seja, é o eu e o tu trabalhando junto. Um exemplo, tá? Se você vai numa aldeia indígena onde não tem espelho,
tá? Qual é o seu espelhamento? É o outro. É o outro te descrever. Nossa, Michele, falando de mim, né? Nossa, Michele, numa aldeia que não tem espelho. Veja isso, é muito interessante. Nossa, Michele, você é alta, você é como seu pai. Bom, o nariz parece ser igual ao da sua mãe. Então, vejo esse exemplo de uma aldeia em que não há espelho, o seu espelhamento é o outro. Então, veja que independente de uma aldeia onde tem espelho ou não, veja que a formação da sua autoestima, ela tem que ter a sua presença, o eu, e o tu, ou seja, o outro. Então, nessa engrenagem, você vai se percebendo e vai se ponderando e se moldando também à medida que você vai vivenciando com o outro. Então, isso vale também, gente, para a expansão de consciência, vale para N coisas. É na percepção do seu limite e no seu limite do outro que você vai se moldando, vai se conhecendo, né? O que seria um fato, uma bipolaridade? Como assim você está falando? O que seria bipolaridade? O bipolar ele é muito limítrofe, né? Ele anda sempre numa linha assim muito tênue, né? Ele se esbarra muito numa coisa ou na outra no sentido de que ele é 8 ou 80, né? E o legal também da gente fazer, quase não tem muito controle, né, nas suas emoções, porque ele perpassa por um transtorno psiquiátrico, que é aquilo que nós falamos, né? Então falar de bipolaridade fala mais de processo químico, né? Então, evitar de estar estressado, porque aí você eleva o nível de cortisol, você adoece mais as células do seu corpo, e o estresse, ele fica ali no seu gene, na sua mutação, né? Evitar situações de estresse, dar mais espaço à serotonina ou ocitocina, né? Ocitocina e serotonina, que é o hormônio da felicidade, do prazer, né? Do amor, para que você eleve mais esse lado mais, como se diz, melhor do seu dia a dia, né? A definição do lado psicológico para a bipolaridade é isso, é transtorno psiquiátrico, assim como a esquizofrenia, a depressão. Então ela tende a ser comportamental desde também algo químico, né? Então a gente tem que estudar para ver como que discorreu tudo isso, tá certo? E o legal também da gente também fazer uma distinção aqui entre bipolaridade também e a borderline, que muita gente faz a confusão, é que a borderline, ela tem, como se diz, ela tem medo de ser abandonada, essa pessoa, né? Então por isso que faz essa diferenciação de um ou outro, tá bom? Então outras coisas também que estão atreladas também ao fator associado ao suicídio, que atenua também, é o uso de substâncias, de álcool, de drogas, né? A impulsividade, a instabilidade. E os vínculos afetivos, Michele, ajuda ali, impede o suicídio? Ajuda muito, né? Porque quanto mais a pessoa se sentir conectada com a outra, a pessoa tende a barrerar um pouco mais, até mesmo o próprio sentimento, né? Por quê? Porque aquela engrenagem que eu falei, na medida do que eu vou me demandando uma qualidade de pensamento, vou me interagindo com o outro, eu vou mexendo também na qualidade do meu pensamento. Aquilo vai mudando, né? E aquilo, consequentemente, eu vou mudando a minha forma de sentir também. Então, veja que os vínculos afetivos, eles impedem sim o suicídio, tá? Quero trazer aqui para vocês a distinção no sexo, a maneira de suicídio. Mulheres tentam, vamos dizer assim, que o verbo para mulher é tenta, e homens cometem. Ou seja, a mulher tenta no sentido de tomar um remédio, né? Dizer que quer chegar naqueles fins, mas na verdade ela está tentando, mas o homem na verdade comete de fato por achar que ele é o mais corajoso. Então ter cuidado com essas pessoas, né, que vivem tentando, né? Ter cuidado com essas pessoas que vivem falando disso, porque às vezes você pode achar que essa pessoa está de conversa fiada, mas não tá, né? Na verdade, essa pessoa, ela está demandando para você sinais de que ela não está satisfeita com o sistema dela. E falar de sistema é isso aqui, gente. Olha que livro maravilhoso. A Simetria Oculta do Amor, para Beth Helling, né? É um livro que traz aqui, vamos dizer assim, a pegada, né? O olhar peculiar de Beth Helling, que é uma psicoterapeuta, né? Que ele fala que o nosso sistema familiar, nosso sistema, ele é composto por 3 regras do amor, né? Se você tem pertencimento, equilíbrio e ordem. Um exemplo, se você tem uma família que tem 4 pessoas, onde eu quero chegar no suicídio? Peraí que eu vou chegar lá, tá bom? Só para vocês me entenderem, se numa família tem 4 pessoas, os 4 tem que pertencer, tem que ter voz, tem que dar sua opinião, tem que ter o seu lugar de fala,
né? Tem que ser respeitado. Pertencimento, então, primeiro lugar para se ter o amor saudável naquela família. O equilíbrio. O equilíbrio é dar e receber. Será que a criança dá demais ou recebe demais? Alguém vai ficar em desvalor nessa balança. Então, os pratos têm que estar equiparados, têm que estar iguais. Tanto mãe e filhos têm que ir na linha de dar e receber, ser tratado na mesma linha, estar equiparados, né? E sempre a mãe também ir até o filho, no sentido de que ela pode corrigir o filho, mas sempre ele com muita humildade, né? Porque se achar também a dona da razão, isso aí na verdade também está incutido de forma inconsciente. O orgulho, né? É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa, como podemos dizer, isso, é uma pessoa orgulhosa, né? Que chega com muita autoridade de frente ao outro e não deixa o outro ser ele mesmo, né? Na tentativa de achar que vai corrigir demais o outro, não deixando o outro ser quem ele é. Então veja que os pratos devem ser equilibrados nessa relação, né? E também a ordem. Quem chegou primeiro é pai ou mãe? Lembra que nessa ordem que eu falei para vocês do suicídio, né? A ordem aqui para a lei do amor ficar bem assim, como se diz, bem acentuado, bem equilibrado na ordem, é que os avós vêm primeiro que os pais vêm primeiro que os filhos, e os filhos tendem a receber o carinho dos pais, e os pais receber o carinho dos filhos, mas que os filhos têm que respeitar os avós e têm que respeitar os pais, né? E sucessivamente os pais têm que respeitar os seus pais e respeitar também a colocação de filho. Então veja que quando a gente fala de suicídio, que a gente até mencionou aqui um exemplo lá da Suécia, né? Que os adolescentes estão se suicidando muito, porque lá tem a qualidade econômica muito boa para se viver. Mas se você entra numa engrenagem que os pais não podem corrigir os filhos, gente, é uma geração doente, tá? Porque os adolescentes, eles não têm aquela percepção moral, percepção de regra formada, tá? Você vê, pela psicologia, o cronômetro, vamos dizer assim, é de forma de maturação, tá? Enquanto pelo ECA, né? Exemplo, quanto pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, criança adolescente é de 12 a 18 anos, para a psicologia, em termos de maturação, é até os 25 anos, né? A adolescência. Então, você se torna, assim, né? Adulto, mais ou menos, a partir do dia dos 25 anos. Então veja que se você não tem um adulto ali te ponderando, fazendo as ponderações necessárias para a sua expansão de consciência, seu autoconhecimento, né, como você se percebe no mundo, como você deve se perceber, essa engrenagem, né, de troca de saber, de troca de experiência, você se perde. Então essa é uma das regras que Bert Helling traz nesse equilíbrio do dar e receber. Todos têm que ter voz e pertencimento. Então veja que quando a gente fala aqui de suicídio, a gente tem que levar em consideração qual é o fator oculto que está atrás disso, né? Relata-se uma história que um menino, ele sentado na mesa de café, e aí os pais conversando, né? E mencionou na vinda de um outro filho, e a mãe estava esperando esse filho, né? E aquele menino ouvindo aquela conversa, ele, como se diz, já vou responder só a pergunta, Rosilda. Ele inferiu daquela forma: bom, o pai e a mãe aqui na minha frente estão dizendo para mim que estão à espera de outro filho, mas eu, enquanto filho aqui, que estou presente, estou vivenciando toda essa trama familiar, vejo que quase nem tem lugar para se morar, para se comer, não tem qualidade de vida aqui nesse sistema. Quero que vocês me entendam, entendeu? Sistema. E esse menino, ele toma aquela realidade que vem um segundo filho como amor ao seu sistema, né? Como respeito aos pais. Estamos falando de suicídio, para quem chegou agora. Então, se eu já sou filho, tô aqui ouvindo que vem um outro filho, e meu pai e minha mãe acabou de mencionar aqui que não tem a situação boa financeira para receber nenhum segundo filho, porque não dá conta nem do primeiro, não tem espaço também. Então esse menino conta essa história, que esse menino que já era existente nesse sistema, por amor ao seu sistema, por amor aos seus pais, ele cometeu suicídio. Então veja que nem sempre
né? Não é nem sempre, é nunca. A pessoa que suicida é uma pessoa má. Ah, é mal porque me deixou, porque me desamparou, porque me desestabilizou. Não é. Na verdade, essa pessoa tomou no coração o seu sistema e quis, na verdade, na cabeça daquele menino, fazer um favor. Isso faz sentido, gente? Escreve aqui pra mim alguma coisa e eu já vou te responder, tá, Rosilda? Então, na cabeça desse menino, aquilo fazia sentido daquela forma. Bom, eu vou me tirar a vida, por quê? Porque vai ter lugar e vai ter comida para quem tá chegando. Olha só a cabeça desse menino. Tá entendendo? Então, às vezes, por amor ao seu sistema, você entra em um grau de inocência, que Beth Helling fala, que na verdade não é inocência por inocência, né? Inocência e culpa andam juntos para Beth Helling. Ou seja, aquilo que às vezes a gente chama de inocência não é um lugar de inocência puramente, é um lugar às vezes também de culpa. A gente se culpa, né? A gente quer ajudar, mas a gente infere aquilo tudo de forma inconsciente. Aquilo vai criando um poder dentro da gente que, se a gente não tiver um adulto para ponderar, a gente não tiver um adulto para conversar. Lembra o exemplo da Suécia? Que mais se tem suicídio? Porque os pais não podem cortar quando os filhos estão fazendo alguma coisa de errado, né? Não podem educar. Então veja que há necessidade de ponderar. Então veja que a pessoa pode suicidar-se então por conta de quê? Que eu falei aqui? Fatores associados, né? Então ficar de olho quem fuma, bebe, tem transtorno psiquiátrico, tais como bipolaridade, depressão. Isso tudo acentua a vontade de fazer tudo isso e também isso que eu acabei de falar para vocês, por amor ao sistema, tá? Por amor ao sistema, que de forma inconsciente às vezes a gente toma algo no coração e às vezes a gente acha que está solucionando alguma coisa, mas na verdade não é aquela realidade, mas é a forma com que a gente se percebeu naquele sistema, tá certo? A Rosilda falou, porque às vezes a gente sente muita tristeza, vontade de chorar, se no momento não tem motivo para estar triste. Então, aí a gente vai adentrar aqui o que na verdade é tristeza e o que é depressão, porque tem distinção, né? Tristeza é dentre todas as emoções que nós temos, tá bom, Rosilda? A gente tem de 25 a 30 emoções, a depender do teórico. Eu vou ler só algumas aqui para você se perceber. A gente costuma dizer só na tristeza, vou chegar lá onde você perguntou. A gente costuma dizer somente sobre tristeza, sobre raiva, sobre estar feliz, mas veja que a gente tem de 25 a 30 emoções, a depender do teórico que defenda essa linha. A gente tem, olha as emoções que nós temos. É ficar apavorado, irritado, apaixonado, triste, alegre, frustrado, desapontado, humilhado, com ódio, admirado, aliviado, ansioso, arrebatado, calmo, confuso, desejoso, empático, espantado, estranhado, invejoso, interesseiro, com nojo, com medo, nostálgico, com raiva, surpreso, satisfeito, tedioso, né? E entre outras emoções que nós temos. Então veja, se eu não fui se eu não fui preparado desde cedo a educar minhas emoções, no sentido de perceber as minhas emoções, eu vou dar nome a todas essas emoções, todos esses sentimentos que eu tô tendo, como meramente tristeza. Porque às vezes não necessariamente eu vou estar bem, e estar bem também não tá bem todo dia, gente. Entende? Ah, meu filho chorou, para de chorar, toma aqui um biscoitinho, toma aqui um pirulito para você se alegrar. Isso não é o saudável. Tem que deixar o filho sentir todas essas emoções que nós falamos, dentro de 25 a 30 emoções. Ele tem que saber o que é estar apavorado, o que é estar irritado, o que é estar apaixonado, triste, alegre, frustrado, desapontado. Então veja que são N emoções. Desculpa, gente, me deu alergia. Então os pais, quando ele tem reconhecimento das emoções dele, ele foi educado emocionalmente, né? E ele expande essa consciência, tem alguém assim à sua volta que, né, te ensina, te guia e orienta e ajuda, né? A tendência é ele começar a nomear, né, para o seu filho sentimentos, ou seja, ó, filho, você está assim porque você está apaixonado, tá? Essa aqui é a relação de emoção de estar apaixonado. Então, dar nome a essas emoções. Olha, filho, isso aqui é porque você está feliz, mas está tudo bem. Nem todo dia você vai estar feliz. Ah, isso aqui é tristeza, nem todo dia você está triste. Então, veja que a gente passa a se pertencer, a gente passa a ver a vida de outra forma e a reconhecer que não tem somente aqueles sentimentos, aquelas emoções que nós nomeamos como tristeza, raiva, aquelas básicas, nós temos de 25 a 30 emoções. Então, a gente tem ali, né, por achar que todo sentimento, toda emoção negativa, Rosilda, a gente tem que colocar ali dentro da bagagem ali da tristeza, né? Mas não,
a gente viu aqui que sentir raiva, estar tediado, são outras relações, com outros acontecimentos, e a gente que tem que dar nome para essas emoções, né? Então a diferença da emoção e da tristeza e da depressão é o seguinte, que a tristeza, como tem de 25 a 30 emoções que eu numerei aqui para vocês e fui falando, as emoções, o nome das emoções, a tristeza, ela oscila entre outras emoções que nós temos. Então, ora eu estou triste, ora eu estou alegre, ora eu estou irritado, estou desapontado. Então, veja que são 25 a 30 emoções. Então, eu vou oscilando as minhas emoções. Então, a tristeza é isso, tá? Agora, a depressão é aquela tristeza, ou seja, aquele estágio isolado, ou seja, dentre todas aquelas emoções que eu tenho, eu isolo ali a tristeza, pego para mim, tá? Tomo ela no coração, vamos dizer assim, e ali eu fico fechado só naquele sentimento, né, de tristeza, ou seja, não necessariamente sempre, gente, eu tô com muita alergia, me perdoa, não necessariamente quando eu estou deprimido, que eu tenho um motivo. É igual isso que você falou, trouxe um pontuamento muito legal aqui pra gente. Às vezes eu tô sem motivo e eu tô chorando. Pode ser sim uma depressão, não vou taxar. Por quê? Como que você acha que você tá deprimido? Quando aquela tristeza ela não passa, não oscila com as outras emoções, que todas aquelas que nós falamos, intitulamos aqui, ela não oscila com as outras emoções, fica só aquele estágio de tristeza. E ela tende, não é regra, ela tende a mexer com a sua vida funcional. Ou seja, tem aquelas pessoas que não conseguem levantar da cama, ir trabalhar, abrir meramente uma janela. Então veja que mexe muito a vida funcional, mexe muito, mas não diz que é uma regra. Porque tem muita gente achando aí que a depressão necessariamente mexe com a vida funcional da pessoa e tá achando que é depressão, que não é depressão, não. A depressão, ela pode ou não mexer na vida funcional dessa pessoa, mas o estágio avançado, que nós dizemos assim, que tem níveis de depressão, é quando a gente fala assim, mexeu na vida funcional da pessoa, ou seja, a pessoa não consegue nem levantar da cama, né? Então veja que esse processo ele pode ser, tá? O amor ao sistema, tá? Que é aquilo que Bert Helling fala, né? Que a depressão pode ser o amor ao seu sistema no sentido de, se eu quero, um exemplo, se eu quero engravidar, mas a minha irmã abortou, então, por amar a minha irmã, por amar o meu sistema, e respeito a minha irmã, e respeito ao meu sistema é família, tá, gente, que nós estamos falando aqui, por amar a minha família, por amar a minha irmã, por respeitar isso, por amar, eu engulo, vamos dizer assim, coloco pra dentro a minha vontade de ter um filho, em respeito a ela, eu espero primeiro ela ter um filho, para depois eu ter o meu. Tá entendendo o grau das coisas que a gente vai fazendo de forma inconsciente? Então veja que a gente vai se auto-sabotando inconscientemente, e é necessário uma terapia, uma psicoterapia, para a gente adentrar a esse universo, para a gente poder ir enxergando o que está oculto, o que está no inconsciente, o que a gente tem que falar para o terapeuta, que enquanto a gente fala para o terapeuta, para o psicoterapeuta, a gente está se ouvindo. Por isso que é uma escuta qualificada. O terapeuta e o psicólogo não vai falar o que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente está se ouvindo quando a gente fala para ele. E a gente vai dando informações que aí ele pega um insight e fala assim, bom, você já pensou sobre esse ponto especificamente? Mas quem fala é você. Nada, Rosildo, se quiser perguntar mais, tá bom? Tá entendendo? Então a solução está em você, a causa está em você. Então veja que ou você se deprime também por amor ao seu sistema, por você não se permitir fazer certas coisas por amor ao seu sistema, em permitir que seu sistema falta alguma coisa, pode ser por questão de pertencimento, que você não pertenceu, né? Por ser uma criança, né, que foi abusada, por uma criança que foi cortada, né, as asas, vamos dizer assim, enquanto era criança, não tinha vida de criança, você foi se fechando naquele mundo. Então você entra em depressão por N motivos, né? Porque a depressão também ela pode ser tanto ambiental, uma percepção ambiental, né? Ou seja, pode ser um acontecimento de eu perder alguém, ou de um relacionamento, ou entrar em luto,
Então veja que até você perder um relacionamento amoroso também é um estágio de luto. Você entra, você perpassa aqueles processos, né, de luto, que é você achar que tá tudo bem, depois você se pergunta o porquê, né? Depois você pergunta por que não foi com você, ou por que foi com você. Então veja que você perpassa fase. Então pode ser por questão de sistema, a sua depressão, pode ser por questão de hormônio, pode ser por questão de processo químico, pode ser por questão de estresse. Então veja que a análise, a terapia, a psicoterapia vai ajudar muito, né? Porque a pessoa vai se vendo, vai se olhando. E o interessante da terapia, psicoterapia, é que elas vão na causa. É diferente de você tomar um remédio, né? Que aí eu vou adentrar também uma coisa. É diferente de você tomar um remédio. A indústria farmacêutica não quer que vocês saibam que a solução de 100% não está no remédio. A solução 100% está dentro da mente, na psique, no aparelho psíquico de vocês. Nessa engrenagem de consciente e inconsciente. Aí que está a razão de tudo. Você vê que a pessoa que passa por câncer, você vai estudar a pessoa, a história dela lá atrás, é uma raiva acumulada. É uma pessoa que a todo momento só se doou, mas em nenhum momento a pessoa pode falar o que ela quer, o que ela quer fazer. Então veja que essa pessoa não teve pertencimento. Veja que essa pessoa não teve voz, né? Às vezes foi adotada, às vezes o marido percebeu a forma com que era maltratada na casa dela, casou e repetiu em casa. Então veja que essa pessoa sempre foi se anulando, nunca teve voz. Então eu até me perdi aqui um pouco, mas vou retomar. Então veja que a indústria farmacêutica não quer que vocês percebam que a causa de todos os problemas que nós temos está na mente. Quer que pense que é só paliativo. É só você tomar um remédio que tudo vai passar. Tudo bem, vai passar a dor, mas é só um paliativo. Porque a causa está lá atrás. Você tem que se ouvir, você tem que se perceber, você tem que inferir, você tem que expandir sua consciência. Para quê? Para aquilo que nós falamos lá no início da live. Para que a qualidade do seu pensamento melhore, já que os pensamentos se dão de forma automática. Para que a qualidade dos seus pensamentos melhore, né? E posteriormente você vai estar mudando o quê? A forma de sentir, a forma de se colocar no mundo, de se posicionar, né? Então, e por que, Michele, a relação de mente não tem exceção com a relação de corpo? Por que você está falando que todas as emoções têm exceção? Gente, pode perguntar alguma coisa, tá bom? Pra eu saber que eu não tô aqui sozinha. Pessoal do Facebook aqui também no outro celular, também no Periscope, tá bom? Fique à vontade. Beber uma aguinha. Então veja que essa relação que 100% das doenças nasce na psique. Por quê? Porque eu sempre gosto de contar essa história, né? Que quando a gente era embrião, né? Quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe, antes de ser feto lá, bem pequenininho, a mesma membrana que cobria o sistema nervoso é a mesma membrana que formava a extensão da sua pele. Isso é muito interessante, né? Então veja que há assim relação da mente e corpo. Então veja que a mesma camada que cobria o sistema nervoso, né, é a mesma camada que cobria a sua extensão na formação da pele. Então veja que tudo que perpassa a sua mente tende a somatizar no seu corpo. E aí, como doença psicossomática, eu tracei algumas coisas aqui. Ó, Quem Ama Não Adoece é um livro muito interessante que diz o quê? Que a sociedade que ama não adoece. É aquela sociedade que não gera muito estresse. Então, quem ama não adoece. Ou seja, se você mais odeia, você tende mais a entrar o quê? Em cortisol, elevar o nível de cortisol, você se estressa mais, você adoece mais suas células. Então, por isso que tem um livro fantástico, que eu até mencionei ele aqui agora, Quem Ama Não Adoece, por conta disso. E quanto mais você ama, menos você vai adoecer, menos cortisol você vai mandando no seu organismo. Oi, Carlinha, amor! Né? Pelo contrário, quando você ama, você elimina o quê? Serotonina, ocitocina, hormônios do prazer, hormônios da felicidade, do amor. Né? Então é uma verdade. Quem ama não adoece. E vamos voltar aqui, já que a gente está falando de psicossomática,
Já que eu falei que a mesma membrana que cobria o sistema nervoso é a mesma que cobria a pele do embrião, na formação do embrião. Então, tudo que perpassa a sua mente, sem exceção, tende a somatizar no seu corpo. Então, psiquismo ou psique, sistema límbico, emoção, tá? E mais soma, que é o corpo. Então, quando a gente fala de psicossomático, a gente está falando de junção de psíquico mais soma. Lembra da membrana do embrião? A gente está falando de mente e corpo. Mesma membrana que formava o embrião. Nossa, uma alergia. Então, quando eu falo de psiquismo, quando eu falo de psique, nesse sentido de doença psicossomática, eu estou falando do sistema límbico. Do sistema que opera as nossas emoções. Então, veja que não é exceção. Então, desde uma pouquinha de uma dor de cabeça que a gente acha que não é nada, é muita coisa. Eu tenho uma pessoa na família que ela não se desliga, ela sempre está em estado de vigia, sempre quer cuidar de todos da família dela. Então, qual é a tendência? A tendência é entrar sempre em enxaqueca, dor de cabeça. Então, veja que você vai tomar um remédio, aquele é um paliativo, a sua dor de cabeça vai embora. Mas onde está a causa? Onde que está a causa? A causa é o estado de vigia, não se desligar. A causa está em você não respeitar aquelas 3 do amor que Beth Harrig fala de pertencimento, de equilíbrio e ordem. Ela pode pertencer à família e ter voz na família. Ela pode ter equilíbrio no dar e receber, vamos dizer assim. Mas em questão de ordem, às vezes ela pode estar desajustada. Porque pelo fato dela achar que ela tem que abraçar muito o pai e a mãe, no sentido de que tem que sustentar, tem que fazer tudo por eles, ela acabou adoecendo, né? Então a gente somatiza tudo de qual forma no nosso corpo? Através de uma enxaqueca, uma dor de cabeça, né? Ela está em estado de vigia, ela não se desliga, ela acha que é aquilo ali que ela tem que fazer, né? Então deixa o outro um pouco com a vida dele, com as escolhas dele, e você tem que fazer aquilo que lhe cabe, aquilo que pode, aquilo que lhe convém, na verdade é aquilo que você pode, porque se você continuar fazendo pelo seu filho, continuar fazendo pela sua mãe, a mais do que você pode, a tendência é você entrar em enxaqueca, dor de barriga. Então veja que a causa é sempre aqui. É o desligar ou não desligar, desligar demais, pertencer, não pertencer, equilibrar o sistema de ordem, de regra. Então veja que está tudo aqui acionado. Tá bom? Vamos continuar falando aqui de suicídio. Vamos ver aqui mais o que... Ah, tá. Isso aqui é interessante. Michele, como que eu posso ajudar uma pessoa que quer suicidar-se? Né? A palavra-chave aqui é empatia. Nós temos o neurônio espelho, né, que nós falamos, que a gente se identifica com a dor do outro, né, a empatia. Então, se colocar no lugar do outro, para quem quer suicidar-se, é no sentido de que a gente não deve dizer à pessoa o que a pessoa tem que fazer. É tomar as dores da pessoa no sentido de entender. Bom, me conta um pouco mais sobre essa sua vontade de fazer isso. Me conta um pouco mais sobre o que te levou a pensar nisso. Então, ouça. Lembra que eu falei que os vínculos afetivos, ele tende a impedir essa pessoa de fazer alguma coisa contra si mesmo? Porque a pessoa se identificando com o outro no vínculo afetivo, ela vai se ouvindo, vai ouvindo o outro. Então veja que naquela engrenagem que nós falamos lá atrás, o seu pensamento tende a mudar, o seu sentimento tende a mudar e a sua atitude tende a mudar. Então veja que é uma engrenagem. Então os vínculos afetivos, ele muda sim a perspectiva de uma pessoa que quer se matar, né? Então o neurônio espelho, ele ajuda muito nisso, no que tange a empatia, mas não no sentido de você querer mudar a atitude do outro, no sentido do outro querer falar pra você, né, e sentir segurança em você. Por que chegou naquele tipo de pensamento? E ali vocês vão conversando, vão mudando. Mas veja que a linguagem também, ela conta muito para isso. E a linguagem, ela tem os seguintes objetivos. Ela orienta, articula e organiza o pensamento. Então, quando a gente fala alguma coisa, a gente não acha que o pensamento que organizou a nossa língua. Não. Nós falamos e organizamos nossos pensamentos. Então, a linguagem, ela tem 3 objetivos. Ela organiza, articula e orienta o pensamento. Então, aquilo que eu falo se torna uma verdade no sentido de que aquilo que eu falo eu jogo aqui para dentro e eu tendo depois a fazer aquilo que eu penso, entende? Então, por isso que a palavra tem poder e a gente tem que tomar cuidado. Então, quando você for ajudar uma pessoa que quer suicidar, se não usar a seguinte frase: ah, que menino lindo, que menina linda, você é tão lindo, para que fazer isso? Então, quer dizer então que se ele fosse feio ou feia,
ela poderia ter feito isso, podia fazer aquilo, entende? Então veja que até a forma da gente conversar com as pessoas, o discurso que a gente emprega em conversar com as pessoas que querem tirar a sua vida, isso tudo pesa também. Então a gente também tem que ter cuidado com isso, tá? Não endemonizar o suicídio. Lembra que eu falei que por amor ao sistema, as pessoas fazem muitas coisas por amor ao sistema, né? Lembra do menino que ouviu lá dos pais falando que não teria espaço nem comida para o segundo filho que estava vindo, e por amor à família dele, por amor ao sistema, por achar que estava agredindo os pais, que estava fazendo mal aos pais, ele tirou a vida. Então não demonize a dor do outro se não é a sua dor, mas saiba entender, ouvir a dor do outro, ok? Mas o que eu coloquei aqui que é relevante a gente estar falando? Isso tudo eu já falei. Tá. E como que eu cuido da depressão? Vamos retomar aqui, que aqui tem os bolsos, não me perco aqui, que é muita informação. Como que eu cuido da depressão? Você pode ir até um clínico geral, né, conversar com ele e dizer que você sente que você não está tendo energia para levantar. E aí ele pode passar um remedinho para você. Isso numa depressão bem leve. Quando ela começar a média assim e tal, eu acredito que o seu médico geral, né, clínico geral, ele vai começar a passar uma terapia para você se ver, para você se colocar, para você pertencer, para você saber o seu lugar de fala, ter posicionamento, expandir sua consciência, para você reconhecer que você precisa se ajustar. E tem alguma coisa aí que você está precisando se ajustar, que não é meramente algo químico, né? Que quando se dá um remedinho, você se levanta, tá tudo ok, mas quando perpetua, né, continua aquela depressão, então quer dizer que você tem que realmente fazer uma análise e ver qual tem sido o gatilho mental, né, sobre aquela depressão. E aí sim você vai conseguir sair daquele estágio de depressão, tá? Aí pode acontecer também da depressão ir e voltar, porque isso acontece também em alguns casos. E o que faz você com o tempo ir curando a sua depressão, né, é o autoconhecimento. E à medida que você vai se autoconhecendo, você vai se policiando, que é aquilo que nós falamos, que cada paciente tem o seu protocolo de adoecimento. Então cada um tem a forma de adoecer, cada um tem uma percepção de adoecer, né? Então você fazendo uma análise, se ouvindo, se percebendo, expandindo sua consciência e partindo do autoconhecimento, você vai vendo onde você está errando, no sentido onde você está apertando o seu gatilho, né? E você vai se reconhecendo, você vai vendo o seu protocolo de adoecimento e você não vai se permitindo entrar novamente naquele protocolo de adoecimento. Ou seja, você vai se educando, vai se fortalecendo e com autoconhecimento você vai quebrando com esses protocolos, né, comportamentais, com esses comportamentos, como se diz, comportamentos mesmo, né? Porque é aquilo que eu falei, o próprio comportamento, né, ele vai mudando a fala, e a fala que eu organizo, orienta, articulo o pensamento. Então tudo que eu falo, põe para dentro, né? Eu tendo a pensar, já que a linguagem organiza, orienta e articula o pensamento, eu tendo a pensar. E aquilo eu acabo, né, levando para o dia a dia em forma de atitude, né? Então acaba que a terapia, na escuta qualificada, ela vai selecionando tudo aquilo que você vai falando, vai pontuando em você onde estão as causas, né? E você vai se percebendo e com autoconhecimento você vai quebrando o seu protocolo de adoecimento da depressão. Então ela pode voltar, ela pode oscilar, mas com o tempo você vai quebrando esse fortalecimento, né? Você vai enfraquecendo o protocolo da sua depressão. Então você vai se educando e ela vai com o tempo minando e desaparecendo. Tá bom? Então nós falamos aqui de emociômetros, falamos de prevenção de suicídio, falamos de depressão, tá certo? Falamos também de bipolaridade também, que ocorreu aqui de alguém perguntar. Alguém mais tem alguma pergunta? Que aí eu deixo salvo aqui a live, né? Gente, tem muito tempo que eu não adentro aqui a live, porque é muita correria, muita coisa. Hoje eu até tinha tirado o folder que talvez eu não ia entrar, por quê? Porque a gente vai fazendo as coisas e a gente fica assim, ai meu Deus, melhor eu tirar lá o anúncio, porque eu acho que eu não vou dar conta de entrar. Mas deu tudo certo, cá estamos. Alguém tem mais alguma pergunta?
Aqueles que estiveram aqui comigo, meu muito obrigada. O número de aparição aqui também, que às vezes não aparece, são as pessoas de fora do meu perfil, muito obrigada também, tá? Ao pessoal aqui do outro celular também, do Periscope, do Facebook, muito obrigada também, tá bom? E é isso, gente. Autoconhecimento é a chave do pessoal e do profissional. Quanto mais a gente se conhece, menos em lugar de abuso a gente se coloca. A gente vai colocando o outro no lugar dele, a gente vai se colocando no lugar em que a gente tem que estar, que é o lugar de pertencimento, tá bom? Então a chave é autoconhecimento. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do Beth Helling. Eu queria falar aqui uma fala só para a gente poder encerrar. Algumas falas de Beth Helling, psicoterapeuta, maravilhoso. O despertar é a melhor defesa contra a manipulação. Lindo, né? Então, ou seja, à medida que você desperta, menos manipulação você tem na sua vida. Outro pensamento. Para adentrarmos a esse campo sensível, devemos renunciar a muitas de nossas crenças preconcebidas. Ou seja, adentrarmos campo sensível, quer dizer, adentrarmos ao ensinamento do nosso sistema, reconhecimento do nosso sistema, nosso funcionamento familiar. É necessário renunciarmos às nossas crenças pré-concebidas, ou seja, você não consegue olhar com amor e com humildade para o seu sistema se você não se desligar da sua natureza no sentido de vaidade. Então você tem que olhar para a sua cura, olhar para o seu campo, olhar para você com humildade, não no sentido de cobrança, tá? Que aí sim você vai evoluir, tá certo? Beijo, fica com Deus, tchau!